Boa noite, você pode ficar à vontade. Boa noite aos da família MBCV, boa noite àqueles que estão visitando a nossa família aqui hoje, boa noite àqueles que estão em casa e são da família do MBCV e aqueles que estão em casa e não são, mas também são muito bem-vindos, gente. Vocês são corajosos, a gente estimulou no chá e no quentão, correto? Porque hoje é só aqueles que realmente estão desejosos de buscar a Deus para sair de casa nesse frio. Mas vamos combinar o seguinte, ó. Agora é 8h14. Vamos combinar de foca na palavra, pega papel, caneta, celular, anota e vamos tentar encerrar o culto hoje às 21 horas, para ter tempo ainda de pegar um lanche ou comer um lanche e depois estar cedo em casa. Amém, gente? Amém? Quem está em casa diz amém. Vocês não parecem que estão amém, sabe? Amém, amém. Amém, gente. Eu dei um exemplo aqui antes para o pessoal que está servindo, eu disse o seguinte para eles, olha só. A gente tem que dar valor e procurar fazer as coisas que a gente realmente gosta. Eu dei um exemplo para eles. Eu estou contando as horas para amanhã, 19 horas. Alguns sabem o que eu faço amanhã às 19 horas. Eu jogo bola. Eu tento jogar futebol. Não tenho mais joelho, falta um monte de coisa. As pernas me atrapalham já, né? Mas olha só, eu estou na expectativa de jogar amanhã à noite. É frio, eu vou ter que botar roupa curta, óbvio, né? Eu vou pagar, eu corro o risco de me machucar, mas eu estou empolgado. Vocês não, né? Mas eu estou. Por quê? Porque é uma coisa que faz sentido para mim. Agora imagina só se alguém me obrigasse a jogar futebol. Eu ia com prazer, sim ou não? Imagina alguém, me apontar uma arma, vai lá e joga futebol. 1 hora e paga ainda para jogar. E te machuca. Eu não ia querer jogar. E com essa mesma, de verdade, de coração, digo para vocês, com essa mesma disposição, eu estou aqui na casa de Deus. Não é porque eu vou pregar, porque de preferência eu queria estar ouvindo. Mas é porque eu sei que esse momento, esse lugar, me renova. Amém? E você fez a escolha certa. Porque eu tenho convicção que se você tiver coração aberto para Deus, você vai sair desse lugar renovado, inspirado, fortalecido, cheio de disposição, de fé, de esperança, para continuar a vida e para vencer os desafios que a vida vai apresentar. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Então vamos lá. Hoje a gente vai para a 9ª mensagem da série Uma Fé que Acrescenta, e o tema de hoje é: uma fé que acrescenta renova os meus sonhos, ou renova os nossos sonhos, no plural, porque é para nós aqui, né? Mas uma fé que acrescenta, ela sempre renova os nossos sonhos. Lá em 2 Coríntios 2:14, diz que pela graça de Deus, sempre o Senhor nos conduz vitoriosamente em Cristo. Observe bem, pela graça de Deus, o Senhor sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Gente, para o cristão, até as derrotas são vitórias. Pode anotar isso aí. Para um cristão comprometido com Deus, fiel a Deus, dedicado a Deus, até a derrota é ganho. Quando a gente perde, é ganho. Jesus disse isso: aquele que perder a sua vida por mim, vai acontecer o quê? Axalá, gente. Então, quando a gente perde algo, mas não era de Deus para a nossa vida, a gente perde ou ganha? Ganha. Então, quando você orar, ou melhor, se você tem uma vida de oração, se você busca Deus, se você busca andar com Deus, na presença de Deus, entenda que muitas perdas serão ganhos, gente. Muitas vezes Deus está tirando e a gente está querendo puxar de volta. Então, sempre nós vamos estar sendo conduzidos num caminho de vitória, se nós estivermos andando com Cristo.
Então, a fé cristã, ela sempre acrescenta, ela não decepciona, ela não deixa ninguém na miséria, nem na escassez, mas Deus também, olha aqui, olha isso aqui, Deus não tem compromisso com os teus luxos, Deus não tem compromisso com o teu conforto, não tem. Deus tem compromisso com aquilo que Ele nos promete da sua palavra. Leva isso para a sua vida. Deus não tem compromisso com os teus luxos. Deus tem compromisso com aquilo que Ele tem da palavra para você. E eu tenho falado que uma fé que acrescenta não é estar sempre bem, sempre maravilhosamente bem, não, mas é estar sempre satisfeito. Pode ser que a gente tropece aqui, erre ali, não alcance lá, mas nós estamos satisfeitos. Amém? 2 Coríntios 5:7, o mesmo apóstolo Paulo fala que nós vivemos por fé, e não pelo que nós vemos diante dos nossos olhos. Então não vivemos pelo que acontece. Ai, olha o que aconteceu. Não vivemos pelo que sentimos, não vivemos pelo que gostamos, e não vivemos pelo que achamos. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus e na palavra de Deus. Então, uma fé que acrescenta, ela renova os sonhos de Deus em nós, ou os sonhos que Deus tem para nós. Rick Warren, ele diz o seguinte: nem todos os sonhos se realizarão, mas toda a realização será precedida de um sonho. Anota isso aí para você. Nem todos os sonhos se realizarão, mas toda a realização é precedida de um sonho. Sonhos são inspirações para a vida. Quem não tem sonhos, não tem essa vida, essa inspiração. Sonhos são uma visão, como que uma visão de uma janela para a vida, para algo, para a nossa vida. Sabe quando você vislumbra algo? Hoje a gente tem a internet que nos leva a qualquer lugar do mundo. Então a gente quer ver algum lugar, quer conhecer algum destino. A gente coloca ali na internet e vai lá e já consegue ver o lugar, consegue ver o que tem, o que não tem, consegue ver as paisagens. Antigamente não era assim. Alguém foi lá, viu, voltou e contou para alguém que daí quis ir lá ver também. É, né? A diferença que é hoje, né? Hoje a gente já consegue praticamente ir lá no lugar. Eu gosto muito de ver comentários sobre Israel, sobre Jerusalém, e aí a gente consegue ir lá em Jerusalém e ver onde que foi, mais ou menos. Claro que não é tudo fiel, mas muito próximo daquilo que Jesus e os discípulos viveram. Então a gente consegue ter isso. E o sonho, gente, ele é uma visão de algo que nós queremos para a nossa vida. É uma visão de algo que nós estamos buscando para a nossa vida. Sonhos são de Deus. Deus fala através de sonho. Um sonho é uma visão. E a Bíblia diz que onde não há visão, está lá em Provérbios 29:18, a gente se corrompe. Então a gente se perde. Aqui diz revelação, mas tem uma outra tradução que diz visão. Então onde não há uma visão, a gente se desvia, a gente se corrompe, porque não existe um foco, não existe um objetivo. Então, nós precisamos ter essa visão, uma visão de sonho para a nossa vida, não aqueles sonhos de criança, né? Meu filho, ele olha para um terreno que eu tenho do lado da minha casa, e ele diz assim: eu vou construir uma casa aqui do lado. E eu perguntei para ele: mas por quê? Porque eu quero ficar do teu lado, pai. Só que eu sei que ele vai crescer, e possivelmente ele não vai querer ficar do meu lado, eu vendo o que ele faz. E xaropeando ele, possivelmente, né? Então, mas hoje ele vislumbra aquilo, e a casa dele vai ter 4 andares, e o andar tal vai ser um andar só isso hoje é um trabalho, uma profissão, né? Os gamers, né? As pessoas que ficam jogando, né? Hoje é um esporte, jogar
esses jogos aí é um esporte, né? Eu nem quero que ele jogue isso, mas ele gosta disso hoje. Então ele fica vislumbrando, sonhando e me contando como que vai ser a casa dele, como que vai ser, qual é o andar que vai ser o quarto dele. Eu fico ouvindo, fico dando corda ainda para ele. Mas são sonhos infantis, sonho de criança. Tem criança que quer ser astronauta, bombeiro, tem criança que, enfim, é muito legal. Gente, quando você estiver devagar no sonho, ouça uma criança. Deixa ela falar. E tem pai que é tão ignorante que corta o sonho. Não vai ter isso aí. Isso não é para ti. Ô, gente, medíocre mesmo. Ô, mediocridade. Deixa a criança sonhar. Você que não sonha é que nem um maracujá seco. Sabe aqueles maracujá quando fica murcho, sei lá como é que é aquilo. Coisa mais feia que as maracujá, né? Se o teu interior é assim, não estraga o da criança. Te inspira na criança. Aprenda a sonhar de novo. Tem limite, tem idade para sonhar com Deus. Não tem idade para sonhar. A gente vai ver isso mais para frente. Então, tudo que nós temos na vida hoje, talvez um dia já foi um sonho. E hoje é uma realidade. Mas, como eu disse já antes, né, nem todo sonho se realiza, mas toda realização ela é precedida de um sonho que nós temos. E eu quero que você guarde isso aqui. Deus tem sonhos pessoais, personalizados para a sua vida. Então, para de olhar o que Deus tem para o outro. O sonho que Deus tem para a sua vida, Deus tem sonho para a sua vida. Eu, se fosse você, diria amém. Mas tudo bem, não precisa dizer porque eu disse agora. Deus tem sonho para a sua vida, e o sonho que Ele tem para você é personalizado, é seu, não é para o seu filho, não é para o seu pai, para a sua mãe, não é para o seu cônjuge, é para você. É para você. Deus tem planos e projetos para a sua vida. Está aí um casal, pastor, um é para ajudar o outro, naquilo que Deus tem como propósito para a vida do outro. Amém? Mas cada um tem o seu propósito e Deus tem sonhos personalizados. E isso é tremendo. E é um grande problema quando a gente quer usar uma roupa que não é nossa, viver um sonho que não é o nosso. Por exemplo, Saul deu a armadura dele para Davi usar. Ele conseguiu se mexer? Não, porque era a armadura de Saul, não era a armadura de Davi. Não serviu em Davi a armadura de Saul. Saul era rei, Davi já tinha sido ungido rei. Mas a armadura de Saul não serviu em Davi. Então nunca queira viver os sonhos dos outros, ou achar que aquilo que Deus deu para o outro é o que Deus também tem para você. Porque não é, gente. Então, os sonhos de Deus, eles são pessoais e eles são personalizados. E como que a gente consegue sonhar os sonhos de Deus? 5 passos. O primeiro lugar, gente, descansa teu coração nele. Em primeiro lugar, descansa teu coração nele. Em primeiro, por quê? Porque um coração angustiado não sonha. Quem está oprimido, angustiado, não consegue sonhar. Então, de primeiro lugar, para de viajar na maionese, como a gente fala, nos teus sonhos, e começa a colocar o teu coração na presença de Deus. Descanse o teu coração, tá? Segundo, você tem que conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Então, ler e meditar na palavra de Deus. Ler e meditar na palavra de Deus. Terceiro, faça propósitos com Deus. Qual foi o último propósito? Olha aqui para mim agora. Porque esse ponto é um ponto que Deus falou comigo. Qual foi o último propósito que você fez com Deus? A maioria não tem uma data. Qual foi o último propósito que você fez com Deus? Quarto, tenha um relacionamento com Deus. Deus revelou para Abraão
o plano que ele tinha para Abraão, porque Abraão era amigo de Deus, está lá em Tiago 2:23. Coloca o texto para nós aí, olha o que diz ali. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. E quando Deus vai destruir, deixa eu ver se eu pego aqui, Sodoma e Gomorra lá, quer ver o que Deus vai falar? Deus vai falar com Abraão. Gênesis 18, 16. Pode botar o 17 só, vamos encurtar o negócio. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Então, por que Deus falou com Abraão? Porque Abraão tinha um relacionamento com Deus, porque Abraão amava a Deus, porque Abraão buscava obedecer a Deus, gente. Então, para você sonhar os sonhos de Deus, você precisa ter relacionamento com Deus. E o quinto ponto é, procure pessoas para lhe ajudar nesse processo, de entender o sonho de Deus para a sua vida. Porque como diz um ditado, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que a gente, que aparece diante de nós, é de Deus para a nossa vida, ou vai contribuir para o propósito de Deus para nós. Então, descansando o coração, lendo a palavra, gente, leiam a palavra, gente. Gente cristão, para voar, a Bíblia diz que a gente vai voar com asas como de águias. Voar com asas como de águia, a Bíblia diz. E águia voa acima, pode ver, urubu voa abaixo. É ou não é? E urubu, além de voar abaixo, só vê coisa ruim, morta, né? Podre. E tem muito cristão urubu, que só vê erro, só vê problema, só vê dificuldade. Águia não come coisa morta. Águia, ela busca coisas vivas. Vivas. Nós vamos subir com asas como de águia. Mas como que vai subir? Águia de uma asa só voa, gente, sim ou não? E sem nenhuma, muito menos. Avião com uma asa só não voa. Da mesma forma, um cristão ele tem duas asas, uma delas é a oração e a outra delas é a palavra. Você precisa da palavra para alimentar a sua vida. Gente, não existe cristianismo sem isso. Oração, a comunicação com Deus, a palavra, o nosso alimento, o nosso pão espiritual de cada dia. A palavra é o que fortalece a nossa fé. E aí a gente olha para a palavra de Deus e inspira a nossa vida. Ter propósitos com Deus, relacionamento com Deus e pessoa certa para nos orientar nesses sonhos. Então, assim como uma criança precisa de por mais que ela tenha um sonho, ela está na direção certa, ela precisa de orientação, nós também. E o primeiro ponto da mensagem de hoje é: os sonhos precisam desafiar a nossa fé. Olha o sonho que Deus deu para Abraão, Gênesis 12, do 1 ao 3. Olha esse sonho aí, gente, desafiador. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo. Isso aqui foi o sonho de Deus para Abraão. Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Eu não sei. Não vai saber nunca. Se você não tiver uma vida espiritual ativa, viva, participativa, você não vai saber. Deus falou com Abraão: Abraão, sai, porque eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu tenho uma visão, eu tenho um sonho para a tua vida. E os sonhos de Deus para nós, gente, os sonhos de Deus para nós são maiores que o nosso maior sonho.
Os sonhos de Deus para nós são maiores que os nossos maiores sonhos, os maiores sonhos que nós podemos ter na vida. Abraão tinha qual sonho, gente? Quem conhece um pouco da história sabe. Qual era o sonho de Abraão? Ser pai. De Sara, ser mãe. E aí Deus disse para eles: eu vou fazer de vocês um grande povo. Olha como o sonho de Deus já ultrapassou muito o sonho de Abraão. Os sonhos que Deus tem para nós, eles vão esticar a nossa fé. Os sonhos que Deus tem para nós, eles esticam a nossa fé. Devemos sonhar grande, mas sempre em coerência com a palavra de Deus. Mas o ponto que eu quero que você guarde é que os sonhos de Deus, eles sempre vão desafiar a nossa fé. Os sonhos que Deus tem para nós, eles vão desafiar a nossa fé. Desafiar a nossa fé. Segundo ponto, os sonhos de Deus nos dão a inspiração para vencer as forças contrárias. Em Gênesis 37, do 3 ao 5, fala do sonho de José. Ora, Israel é neto de Abraão, tá? Israel é Jacó. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então, há pouco tempo atrás eu falei sobre José. O sonho que Deus colocou no coração de José inspirou ele, deu a ele força para vencer tudo aquilo que se levantou contra. José enfrentou falta de apoio familiar para viver o sonho de Deus. Ele não teve apoio da família. Olha que interessante, o pai dele amava ele, mas nem o pai dele apoiou ele. A Bíblia diz que Jacó, que é Israel, mesma pessoa, guardava o que José tinha falado no coração. Sabe aquela coisa assim, eu conheço Deus, mas não sei se esse guri não bateu a cabeça. Mas eu conheço Deus. Então ele considerava no coração aquilo que José tinha compartilhado. Mas a família não apoiou José. Se você pegar as pessoas, naquilo que as pessoas romperam, presta atenção nisso aqui, normalmente, a família não apoiou. Não apoiou. Depois, todo mundo comemora junto, não é? Mas normalmente, quando alguém tem um sonho, seja ele um sonho humano, um objetivo humano, seja ele um projeto de Deus, normalmente, as pessoas não apoiam. Dizem assim, quando você abrir um negócio, não conte com seus familiares e amigos para consumir aquilo lá, que você, sei lá, abriu um restaurante, não conte que o pessoal, quer ver a prova disso? A gente abriu aqui, não é nada meu, é do reino, da igreja, a gente tinha cantina. Gente, teve meses que não teve membros que compraram uma vianda da igreja. Olha que louco isso. Eu sei que bastante gente faz comida em casa, mas bastante gente come fora. Então, não espere apoio, muitas vezes, das pessoas mais próximas. José foi invejado, criticado, odiado e perseguido pelo sonho que ele teve. José sofreu injustiças. José teve que esperar o tempo. Quanto tempo mesmo? Alguém me ajuda? 13 anos. Para ver o sonho dele se cumprir. Gente, se Deus tem um sonho para a tua vida, Deus colocou esse sonho no teu coração. Eu tive
eu só conto o que já aconteceu. Eu tive um sonho sonho é visão, né? Então eu tive a visão de que eu pregaria. Eu comecei a pregar 2 anos depois. E eu sei que eu comecei a pregar 2 anos depois, porque eu buscava a Deus, senão ia levar 4, 6, 8, 10, talvez até hoje não estaria pregando. 2 anos pela minha busca. Se eu tivesse buscado mais, talvez teria sido em 1. Deus, Ele respeita o nosso tempo. Amém? Porque Deus não tem calendário nem relógio. O nosso tempo é o Cronos, né? O tempo de Deus é o Kairos, é diferente. Para Deus, um dia é como 1000 anos, diz a Bíblia. Então Deus ele não está enquadrado dentro do nosso tempo, Ele não se enquadra dentro disso, tá, gente? Então, nós temos que saber esperar o tempo. José soube esperar o tempo. Aí a outra visão que eu tive foi num retiro, aliás, essas 2 que eu estou falando foi num retiro, e a terceira que eu tenho mais uma que foi num retiro. Aí, a segunda foi num retiro, que eu me lembro que eu recebi muito de uma palavra, o pastor fez um apelo naquele retiro, eu fui até a frente, eu dobrei meu joelho, e eu me lembro que o pastor colocou a mão na minha cabeça, orou por mim, e enquanto ele orava eu tive uma visão, e a visão é aquela que uma boa parte já conhece. Eu me vi numa igreja, bem no lado assim, de lado, e eu via o Michael ministrando louvor. E aí depois, a vida aconteceu, e um dia eu estava já à frente da igreja aqui em Portão, isso eu nem sonhava com Portão, tá? Eu nem queria Portão na minha vida nessa época. Nem Portão não fazia sentido para mim. Tá? Era uma cidade de passar. Conhecia o Caí, São Leopoldo, Estância Velha, mas não conhecia Portão. E aí, um dia eu abri os olhos no louvor e vi exatamente a visão que eu tive num retiro. O Michael ministrando louvor, a parede era azul e eu naquele lugar. Aí eu entendi, eu não lembrava, gente. Aí aquele dia Deus disse, se cumpriu. E a terceira, que também foi num retiro, eu não vou te contar. Porque essa ainda não aconteceu. Mas eu tenho mais uma. Agora, olha aqui para mim. Eu tenho certeza que se eu tiver no caminho de Deus, essa terceira visão, ela vai se cumprir. Outras já aconteceram. Depende de mim, do meu tempo, do meu trabalho, da minha dedicação, de eu estar vivendo o reino de Deus, o propósito de Deus, vai se cumprir. E se não se cumprir, a culpa é minha e não de Deus. Então a gente tem que saber esperar o tempo e perseverar. José teve força para perseverar em condições desfavoráveis. Então, quando a gente sabe que um sonho é de Deus, gente, ninguém precisa apoiar. A gente sabe que é de Deus, a gente tem o apoio dele. A gente vai enfrentar inveja, crítica, ódio, perseguição, injustiças. Parece que o tempo não vai passar. Mas se o sonho é de Deus, a gente vai saber esperar. E a gente vai perseverar naquilo que Deus colocou no nosso coração. Mesmo que seja em condições desfavoráveis, a gente vai saber esperar. Amém? A gente vai permanecer, a gente vai perseverar. Então, olha aqui, no sonho que Deus tem para a sua vida. No sonho que Deus tem para a sua vida, não coloque limite, coloque fé. Amém? Não coloque limite nos seus sonhos, coloque fé. Está fraco, busque mais a Deus, se dedique mais a Deus. E deixa Ele renovar os sonhos que Ele tem colocado no seu coração. Deixa Ele renovar esses sonhos no seu coração. Terceiro ponto, os sonhos de Deus trazem sentido à vida. Lá em Jeremias 29, 11, olha que texto, gente. Coloca o versículo 4, para a gente entender o contexto. Versículo 4, olha só. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os... A quem, gente? Exilados, que deportei de Jerusalém para
Para vocês entenderem, o capítulo 29 é uma carta que o profeta Jeremias escreve em nome de Deus e envia para as pessoas que foram levadas, gente. Isso aqui é muito, a palavra só vai fazer sentido se você entender esse contexto aqui. Deus permitiu um exílio, uma escravidão. Deus permitiu que o povo fosse levado de Jerusalém para a Babilônia. E aí Deus manda essa carta, e no versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Eu conheço os planos, vocês não conhecem. Mas eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o planos, observe bem essa palavra, gente, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês, o quê? Esperança e um futuro. Deus está falando com um povo escravo em outra nação. Parece que Deus está, olha, se coloque no lugar desse povo. Eles perdem uma guerra, são levados como escravo, estão lá agora trabalhando como escravo, agora vem uma carta de Jeremias. Deus falando em nome de Jeremias. Quem é que ia acreditar nessa carta, gente? Eu ia rasgar essa carta, tacar fogo. Mas que Deus é esse? Por isso que o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, por aquilo que a Bíblia nos diz, nós tenhamos esperança. Amém? Está lá em Romanos 15:4. Isso que eu acabei de recitar aqui. Está aí, ó. Por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa. Então o que foi escrito, gente, é para nos dar esperança. Se coloca no lugar desse povo. Esse povo, com certeza muitos se indignaram, se revoltaram contra Deus. Mas se Deus tem esse plano de nos dar uma esperança e um futuro, se Deus tem plano de nos fazer prosperar e não de causar dano, por que Ele permitiu isso na minha vida? É uma das questões que as pessoas mais fazem. Mas por que Deus permitiu isso? O porquê Deus permitiu, muitas vezes a gente não tem a resposta. Mas que Deus tem grandes planos para a nossa vida, está escrito na palavra. E é nisso que eu me agarro. E é nisso que nós, como cristãos, temos que nos agarrar. Amém? Tudo isso que está acontecendo no mundo, nós temos que nos agarrar nas promessas de Deus. Sonhos pessoais são vagos, vazios e passageiros. Sabe o que eu vejo do sonho pessoal? Eu tenho meus sonhos e com frequência realizo eles, meus sonhos. E é tão interessante que a gente realiza um sonho e ele dura apenas alguns instantes. Pode avaliar isso na sua vida. Porque os sonhos terrenos e pessoais, eles são vagos, vazios e bem passageiros. Passou. E aí o que a gente precisa? De um novo sonho. De um novo objetivo. Porque passa. Os sonhos de Deus são como uma missão. Uma missão. E a gente consegue ver sentido, não na realização, mas em toda a missão. Eu tenho uma missão. E eu consigo ver o sentido em tudo aquilo que eu estou fazendo. E aí aquela parábola que Jesus contou, daquele cara que acha um tesouro num campo, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Tem uma frase que eu não sei quem disse, mas diz assim: não é tolo quem abre mão do que não pode reter, para alcançar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter,
para alcançar aquilo que não pode perder. Então, os nossos sonhos, a gente não consegue reter eles. Mas os sonhos de Deus, a gente não pode perder eles. Amém? A gente não consegue perder o sonho de Deus. O sonho de Deus, ele preenche. E como eu disse antes, Deus não tem compromisso com o nosso conforto. E Deus também não tem sonho de prosperar alguém financeiramente. Não foi o que disse ali no texto. Dinheiro e coisas materiais, para Deus, são um meio e não um fim. Dinheiro, vou repetir, e as coisas materiais são um meio e não um fim. Dinheiro e conquistas não satisfazem permanentemente. Agora, dinheiro e conquistas, dentro de um propósito, satisfazem. Então, o viver o sonho de Deus, dentro de um propósito, gera um prazer contínuo. Então, esse é o terceiro ponto. Os sonhos de Deus trazem sentido para a nossa vida. Os nossos não. Mas os de Deus sim. Quarto ponto, os sonhos de Deus apontam um futuro. Joel 2:28, olha o que, aqui a promessa do Espírito Santo, por meio do profeta Joel, e ele diz: e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os meus filhos e as minhas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Se a gente olhar no natural, é o contrário. Os mais velhos são mais visionários. Os mais jovens são mais sonhadores. Mas quando nós estamos debaixo da inspiração do Espírito Santo, os jovens são visionários. E as pessoas mais velhas, elas ainda sonham. Olha que tremendo, gente. As pessoas velhas sonham. Eu quero ser um velho que sonha. Vocês não, né? Tudo bem. Eu quero, Jesus. Eu quero. Se eles não querem, eu quero. Bem? Por quê? Porque eu vejo que as pessoas mais velhas não sonham. Tá bom assim, minha vida, já tenho, o que eu queria, não precisa mais. E eu não estou falando de ter, né, gente? Mas essa coisa do sentido. Essa coisa de estar fazendo algo que faz sentido. Está fazendo algo que gera vida. E o dia que a gente perde isso, eu não sei para que continuar vivendo. Para ver a vida dos outros acontecer? Para ficar contando as horas, gente? Então que o Senhor me leve para descansar de vez no céu. E quando acordar na segunda vinda de Cristo, aí para viver, viver tudo aquilo que tem no novo céu e na nova terra que Deus vai criar. Amém? Eu não quero viver nessa terra. E sei que Deus está ouvindo as minhas palavras agora. Eu não quero viver nessa terra sem essa inspiração. Não quero, gente. Não quero viver nessa terra sem inspiração, sem propósito, sem algo que faça sentido. Não quero. Porque os sonhos de Deus apontam um futuro e nos dão um destino. Os sonhos de Deus são acessíveis a todos, mas nem todos escolhem viver os sonhos de Deus. Quer um exemplo? Jacó e Esaú. Quem viveu o sonho de Deus? Jacó. Sansão e Gideão. Quem viveu o sonho de Deus? Quem viveu o sonho de Deus? Gideão. Os dois tinham, mas só Gideão viveu o sonho de Deus. José e seus irmãos. Quem viveu o sonho de Deus? José. Salomão e Absalão eram irmãos. Quem viveu o sonho de Deus? Salomão. Davi e Saul. Quem viveu? Davi. Judas e os outros 11 discípulos. Os 11, menos Judas. Porque é uma escolha, gente. Deus tem sonhos pessoais e personalizados para cada um de nós, mas é uma escolha. Eu escolho viver os sonhos de Deus, ou eu escolho viver a minha vida, os meus sonhos, e deixo Deus fora disso.
E quinto ponto, os sonhos de Deus, eles trazem paz ao nosso coração. Os sonhos de Deus trazem paz ao nosso coração. E paz não é a ausência de lutas. Porque a gente pode estar em luta, mas estar em paz. Mas a gente pode não estar em luta, mas estar incomodado com a vida. Não tem nada faltando. Mas está mal. E tem gente que está faltando, farta tudo, né? Mas a vida tem sentido, a vida faz sentido, ele tem paz, porque ele sabe que ele está vivendo o propósito de Deus. O mundo ao redor pode estar um caos, mas quando estamos andando na vontade de Deus, nós temos paz. Temos que ter uma firme convicção da visão e do sonho de Deus, naquilo que plantamos, e paciência para esperar as colheitas. Para encerrar, busque conhecer os sonhos de Deus para a sua vida. É uma busca. Busque conhecer os sonhos de Deus para a sua vida. Conheceu, tenha coragem de decidir caminhar nessa direção. Tenha coragem de decidir caminhar nessa direção. Eu olho para trás, até compartilhei com alguém essa semana, e compartilhei num culto há pouco tempo aí, a troca que eu fiz de trabalhar integral na igreja em 2006, por R$1.000, sem benefício nenhum, R$1.000, sem benefício, sem décimo, sem férias, sem nada, contra a proposta que eu tive da Ortobon de R$1.800, e o RH da Ortobon, gente, me ligou umas 3 vezes assim, talvez 4, tu não quer vir aqui fazer uma entrevista? Eu não fui nem fazer entrevista. Eu perguntei por telefone só para saber. Tá, mas quanto que é o salário? O inicial, 1.800. Depois que termina o contrato, aí a gente sobe um pouco. Bababá, 10º, férias, tem um PPR lá, e tarará, e tarará. E daí eu escolhi viver um sentido. Não trabalhar para a igreja. Eu escolhi viver um sentido. E hoje eu olho para trás, porque eu não estaria mais na Ortobon hoje, com certeza absoluta. Até porque eu sei que nesse tempo, umas 2, 3 vezes, eles demitiram várias gerências, né? Vários cargos de liderança. Então eu possivelmente não estaria mais lá hoje. E aquilo, com certeza ia me dar melhores condições financeiras, mas não me daria sentido na vida. Tenha coragem de viver o que faz sentido. Descubra os sonhos de Deus para você, número 1. Segundo, tenha coragem para caminhar na direção desse sonho. Terceiro, tenha atitudes grandiosas para construir junto com Deus esses sonhos. Amém? Conheça os sonhos. Tenha coragem de caminhar na direção desses sonhos. E tenha atitudes grandiosas para, junto com Deus, construir o sonho que Ele tem para a sua vida, que vai ser maior do que todos os teus sonhos juntos. Vamos ficar de pé? As pessoas têm, às vezes Deus fala, como Deus falou com Abraão: Abraão, sai. Gente, se Abraão tivesse ficado, até hoje, ninguém ouviria falar de Abraão. Mas Abraão saiu. Abraão saiu. Abraão caminhou, Abraão teve coragem e teve atitudes grandiosas. Abraão ouviu o sonho, Abraão teve coragem de sair e teve grandes atitudes para construir junto com Deus aquilo que Deus tinha como sonho para a vida dele. Assim foi com Gideão, assim foi com Davi, assim foi com José, assim foi com Salomão, assim foi com Pedro, Tiago, João, Levi, assim foi com cada um dos heróis da fé. Eles entenderam o sonho de Deus para a vida deles, e eles tiveram coragem de seguir no caminho desse sonho.
e tiveram atitudes de fé, atitudes grandiosas, gente. Olha a atitude de Pedro, naquela pescaria. Quantos de nós ficaríamos com os peixes, gente? Quantos de nós ficaríamos com os peixes? Jesus disse para ele: Pedro, eu tenho mais para ti. Eu quero te fazer um pescador de homens. Tenho mais do que pescar peixe para ti, Pedro. Eu tenho mais. Mas a gente escolhe ficar com os peixes. A gente escolhe ficar no nosso barquinho, na nossa prainha. Sabe, a história da vaquinha, a maioria conhece, né? Com a nossa vaquinha. No nosso campinho. Quanta coisa eu teria deixado de viver se eu fizesse as escolhas segundo a minha vontade. Quantas coisas eu teria deixado de viver. Escolha viver a vontade de Deus. Escolha viver os sonhos de Deus. Escolha viver aquilo que Deus tem colocado no teu coração. E Deus coloca no coração, gente. É impressionante, Deus coloca no coração. Claro, se a gente crer, ver, buscar, a gente vai encontrar e desfrutar. Eu tenho que buscar. Eu tenho que primeiro crer. Eu tenho que crer que Deus tem sonhos para a minha vida. Segundo, eu tenho que buscar esses sonhos. E aí eu vou ver esses sonhos. E aí eu tenho que caminhar na direção deles. Com coragem, com ousadia, com grandes atitudes. E eu vou encontrar. E vou desfrutar. E o mais tremendo, gente, é que Deus ele vai te mostrar coisas que são muito maiores que você. Coisas que você nem imagina. Deus vai dizer: eu tenho isso para a tua vida. E aí você vai caminhar naquela direção. E aí Deus vai te mostrar coisas maiores. Maiores ainda. Coisas maiores ainda. E melhores ainda. Eu tenho que parar de falar, porque eu sou apaixonado por Deus. Por aquilo que Ele é. Mas pela forma como Ele trabalha na vida de quem entrega a vida para Ele de verdade. Entregue a sua vida a Jesus. Deixa de ser religioso, que vem na igreja, mas leva a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela maneira que o Senhor tem falado aos nossos corações. Espírito Santo, diante de tudo aquilo que foi compartilhado nessa noite, coisas que vieram do Teu coração, Pai, inspiradas por Ti, que Tu possas, Espírito Santo, trabalhar tudo isso dentro de cada um de nós, trabalhar partes dessa mensagem, de acordo com o plano, o sonho e o projeto que o Senhor tem individual para cada um que aqui veio, cada um que está assistindo essa mensagem, Pai. Eu quero abençoar, e peço a Ti, Espírito Santo, que nos ajude a despertar para os sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. Nos dê essa disposição de alma e de espírito de buscar esses sonhos, buscar saber, buscar conhecer, crer naquilo que o Senhor tem como sonho e projeto para a nossa vida. E que o Senhor possa se revelar à medida da busca de cada um. Mostrar, revelar, Pai. E que cada um possa continuar caminhando, ó Deus, com coragem, com ousadia e com atitudes grandiosas, para que possam, Senhor, viver e desfrutar daquilo que o Senhor tem, ó Pai, como sonho e como projeto para a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus eu quero abençoar cada vida, Pai. E peço, Senhor, que a Tua palavra possa gerar fé, e que essa fé possa trazer esse entendimento, essa revelação, Senhor, dos Teus sonhos para a vida de cada um. Renova, Senhor,
renova a visão dos teus sonhos, dos teus planos e dos teus projetos para a vida de cada um que tem ouvido e recebido essa mensagem no seu coração, Pai. Em nome de Jesus, eu oro nessa noite, para que o Senhor possa, ó Deus, mostrar aquilo que o Senhor tem como sonho e como projeto para a vida dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Pai.